Bom dia! Neste segmento a gente vai ver como fazer análise de designs de um fator. Em outras palavras, você planejou o seu experimento, você escolheu fazer um design de um fator, você tem um único fator importante que está sendo alterado no seu experimento. Você executou o experimento, colheu os dados e agora você quer tirar conclusões a partir dos seus dados. Então, vamos ver um exemplo disso. E a gente vai ver isso através de um exemplo numérico. Eu não vou dar muitas equações aqui. Vocês podem ver, seja no livro de Juristo ou no livro de Jane. São dois livros excelentes para análise de experimentos. Vocês podem ver a parte teórica, as equações que estão por trás do que a gente vai fazer. Apesar da gente não ver as equações, eu acho que o método de análise vai ficar claro e vai intuitivamente fazer sentido. Eu lembro aqui as etapas de análise que já vimos no segmento anterior. A gente vai identificar o modelo matemático, vamos validar este modelo para ver se tem algum pepino na sua aplicação. A gente vai alocar a variação entre fator e erros experimentais. A gente vai ver qual entre erros e o fator, qual é mais responsável pela variação que a gente vê na saída. A gente vai calcular a significância dos efeitos, a gente vai ver se, portanto, tem alguma diferença entre os efeitos. E vamos, finalmente, tirar consequências finais, que é basicamente saber se houver uma mudança, quais dos efeitos são realmente os responsáveis pela mudança. Como aqui nós temos o único fator, a gente vai estar analisando, na realidade, as várias alternativas deste fator. Qual é a alternativa que mais afeta a saída e será que tem diferença entre as alternativas dentro de uma certa significância estatística? O nosso exemplo vai ser o seguinte: nós temos um fator que é a linguagem, e a gente vai ter, portanto, 4 linguagens aqui no nosso experimento, linguagens que eu estou chamando ABCD, e temos uma única variável resposta, que é quantos bugs foram descobertos ao usar cada uma das linguagens em determinados projetos de desenvolvimento. Houve uma alocação randômica de linguagens para projetos, houve uma repetição, uma replicação, né, da aplicação de cada linguagem. Por exemplo, a linguagem A foi aplicada em 4 projetos, a linguagem B foi aplicada em 6 projetos, C em 6 e D em 8. Você teria resultados melhores se fosse tudo igual aqui, se você tivesse um número igual de repetições. O teste estatístico seria mais sensível ou teria mais poder, mas eu quero mostrar aqui que é possível também fazer uma análise quando a gente não tem um número igual de repetições. E nossa pergunta é: existe alguma diferença ou não entre as linguagens A, B, C, D em termos dessa variável resposta, que é o número de bugs que foram descobertos no produto? A análise consiste primeiro da identificação de um modelo matemático. Identificação que significa descobrir os parâmetros desse modelo. Nosso modelo é o seguinte: nós vamos obter várias repetições, né? Fizemos várias repetições com cada linguagem. Então, nós vamos observar o número de bugs, e o número de bugs a gente vai chamar de Y e J, onde J é a alternativa ABCD e I vai ser simplesmente a repetição, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E nosso modelo diz que eu posso expressar esse Y e J em termos de 3 componentes. Primeiro vai ter uma média. Tem uma média geral envolvendo todos os dados que eu vi. Meus dados vão ter uma média geral, e depois eu vou dizer que existe um efeito para cada alternativa. Então, a alternativa J, seja A, B, C ou D, vai ter um certo efeito. Então, a gente chama isso aqui o efeito da alternativa J.
E o somatório dessas coisas não vai dar exatamente y e j. Sempre vai ter, ou pode ter, um errinho, que a gente espera seja pequeno, e i, j. O somatório da média, a média, mais o efeito da alternativa j, mais o erro, vai me dar o valor que eu observei, que é o y e j. Nosso problema, portanto, é de achar o que é o mi, qual é o valor de alfa j, qual é o valor de e e j. Quando a gente tiver identificado o valor de cada uma dessas coisas, nosso modelo vai estar pronto. Isso daqui à esquerda são os valores que a gente realmente observa, o resultado do nosso experimento. Então, lembre, isso aqui são os erros experimentais, aqui é o efeito das alternativas e aqui é a média geral. Pronto, então eu realizo o meu experimento e aqui estão os dados que eu estou obtendo. Esses dados aqui são, portanto, os y e j, ok? I é simplesmente a repetição, o j é o j aqui vai ser A, B, C, D e o I vai ser 1, 2, 3, 4 aqui, 1 até 6 aqui, 1 até 6 aqui, 1 até 8 aqui, porque eu tive 4 repetições para a linguagem A e assim por diante até 8 repetições para a linguagem D. Ok, agora eu posso achar a média de cada coluna. A gente chama isso y.j. O y.j significa que eu estou achando a média da coluna J. Então, a coluna J aqui, a média deu 61, aqui deu 68, desculpe, 66, 68 e 61. Isso é a média. Portanto, eu tenho 4 médias aqui, uma para cada alternativa do meu fator único, que é a linguagem de programação. Depois eu posso achar a média geral, que a gente chama y. A gente põe uma barra aqui também, só que às vezes eu vou esquecer essa barra. Quando tem uma barra significa média, mas se eu esquecer, lembra que tem, tá? Então, y. É a média geral. A média de tudo é simplesmente aqui 64. E aqui embaixo eu vou ter a diferença entre os dois. Então, a diferença entre os dois significa que a linguagem A, na média, tem 3 erros a menos do que a média geral. A B tem 2 erros a mais do que a média, C tem 4 erros a mais do que a média e D tem 3 erros a menos do que a média. Ok? É simplesmente a coluna, essa última coluna é simplesmente a coluna aqui das médias das alternativas, menos a média geral, me dando aqui essa última coluna, que nada mais é do que o alfa J. O alfa J é o efeito da alternativa J. Agora, vocês vão ver que tem erros cometidos, por quê? Por exemplo, se eu pegar a média geral, 64, mais o alfa J, que é menos 3, isso dá 61, correto? Dá 61, claro, dá a média. Só que, para chegar a esse valor aqui em cima, eu tenho um erro de mais 1, correto? Eu tenho um erro aqui de mais 1, eu tenho aqui um erro de menos 1, eu tenho um erro aqui de 3, eu tenho um erro aqui de menos 1. Desculpe, aqui isso é menos 2, aqui é 2, né? Eu não sei contar, parece. Se eu calcular os erros que eu estou cometendo ao escolher esse alfa J embaixo
eu vou chegar a isso daqui. Isso aqui são o que a gente chama os resíduos. Os resíduos, ou também os E e J, nossos erros experimentais. Então, 1 menos 1, 2 menos 2 é o que eu acabei de mostrar para vocês antes, e o resto dos erros estão aqui. Então, eu identifiquei meu modelo. Eu tenho já o Y e J igual a μ, que é 64, mais o alfa J, nós já achamos o alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, e mais os erros E e J, que são essa tabela aqui. Antes da gente continuar com a análise, eu preciso saber se o modelo que a gente bolou realmente é válido. Então, para tratar da validação do modelo, a gente tem que examinar esses resíduos. Os resíduos têm que obedecer a algumas restrições importantes para a gente ter um modelo correto. Senão, a gente vai ter que jogar o experimento fora e repensar. Primeiro, os resíduos têm que ser normais. Então, se eu colocar, por exemplo, meus resíduos aqui, se eu colocar um histograma de resíduos, eu vou ver algo assim, os resíduos que a gente acabou de ver, e isso parece mais ou menos normal, né? Parece mais ou menos normal. Se você quiser, você podia também usar outro tipo de teste de normalidade, você podia fazer o que a gente chama um KK-plot, que a gente viu em outro segmento, ou você podia usar outro tipo de teste, como teste de Kolmogorov-Smirnov e assim por diante. Mas aqui, visualmente, podemos ver que os resíduos parecem normais. O segundo teste que eu tenho que fazer é o seguinte: eu quero saber se os residuais são independentes do valor do da própria resposta Y e J. Então, eu coloquei aqui nesse eixo o Y e J, ok? Então, 60, 61, 62, 64, 68, vocês podem ver aqui nesse eixo, né? 60 até 68. E para cada valor da resposta, eu coloquei aqui todos os resíduos das colunas que a gente viu. Aqui aparentemente só tem 3 colunas, mas porque eu tenho uma média igual para 2 das linguagens. Então, você examina aqui e você vê se os resíduos parecem depender do valor Y e J. Por exemplo, quando o Y e J aumenta, será que o resíduo aumenta? Aqui não parece haver nenhuma relação entre o resíduo e o valor do Y e J. Se eu estou mais perto de 60, mais perto de 68, não parece ter um efeito nos meus resíduos. Eles estão espalhados mais ou menos de forma igual, então eu tenho resíduos independentes, aparentemente aqui. Se não forem, mais uma vez, meu modelo não será válido. A terceira coisa que eu tenho que fazer é verificar se a variância dos erros é constante. Aqui parece ser constante, mas se eu tivesse, por exemplo, alguma coisa assim, aqui está o resíduo, né? Aqui está o resíduo que é E, aqui está o Y, minha resposta. Se eu tivesse resíduos que aparentemente aumentassem assim, eu teria uma variância não constante para os resíduos. Então, mais uma vez, eu teria um modelo inválido e aqui não parece ser o caso. Estamos bem, podemos continuar a nossa análise.